De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Fernando César Raimundo, que está nos esclarecendo a respeito da trombose arterial e venosa. Agora, doutor, qual que é o tratamento, tanto para arterial quanto para venosa? Lu, trombose arterial, gelou o membro, dor intensa, procura imediatamente o médico, mas o médico, assim, é urgente, né? No hospital. Não vai ficar esperando aquela coisa. Não, daí essa é muito fácil dar o diagnóstico. A perna gela, esfria, fica pálida e dor intensa. Então, teve esse conjunto num paciente ainda cardiopata, é hospital na hora. Deu o diagnóstico, quanto antes intervir, e é cirúrgico, tem que se passar uma sonda e retira o coágulo e acabou o problema. Nossa, que fácil. Muito fácil, desde que diagnosticado precocemente. Corretamente e precocemente, né? Então, quanto antes você intervir, a restauração é imediata. A trombose venosa é um pouquinho mais complicada. Por quê? A gente tem que ver os fatores de risco que implicam nisso, tipo uso de hormônios contraceptivos, né, varizes volumosas, pessoas que ficam muito tempo parada, no caso que a gente discutiu, né, trabalhando nem tanto, mas assim, viajando, né, tumor, às vezes a pessoa não tem nada, desenvolve uma trombose, tem que se pensar em algum tipo de tumor, que é como uma síndrome paraneoplásica também. E acontecendo, dando diagnóstico ou na suspeita, na vigência disso, procurar um profissional, existem exames, né, o duplex scan mostra com muita fidelidade a obstrução do vaso, e aí não é um cirúrgico. Aí já é um tratamento que precisa de usar meia elástica, precisa imediatamente, na maioria das vezes, quando também diagnosticado precocemente, internar o paciente para anticoagular, ou seja, afinar o sangue dele para evitar que esse coágulo progrida, né? Porque diferentemente da arterial, que descola o êmbolo e ele vai, o outro não, ele para e fica aumentando o tamanho do êmbolo. Por isso que às vezes um paciente que vai a óbito, que você faz uma necrópsia, você vê trombos extensos, porque aquilo foi progredindo. Ai, gente, né? Bom, mas e aí, olha, normalmente, vamos dizer assim... Tá nervosa, né, Zezé? Eu tô, gente, se eu cardio qualquer coisa com esse trem, eu tô morto, não tô sabendo. Não, mas não é assim, né? Não, mas eu quero te perguntar o seguinte, no caso, como é que a gente pode se prevenir? Falando sério agora, Luciana, parte, você vai chegar na minha idade. Vai ser qualquer idade, velho. Não, mas a cardiopatia... Você é uma menina, Zezé. É uma menina, realmente, na terceira idade. Tô assim, olha, aborrecente, viu, na menopausa. Querido, mas, por exemplo, como é que a gente pode se prevenir? De que forma? Quais são as dicas que você daria? Bom, a prevenção, basicamente, a gente tem que agir no fator causal. Se a grande causa da embolia arterial, né, trombose arterial, são coágulos cardíacos, os pacientes que têm arritmia cardíaca, que estejam sempre no seu cardiologista, controlando a pressão, controlando a arritmia, né? Aqueles que têm necessidade de use um anticoagulante para que evite esse tipo de coisa. Muito bem, na trombose venosa, tirar os fatores causais, né? E aquelas pessoas que precisam usar hormônio, que tem varizes volumosas, procure o seu médico. Quando tem indicação de usar uma meia elástica, use a meia elástica, né? Porque o que acontece? A trombose desenvolve quando o fluxo de sangue começa a diminuir. E a meia elástica, ela faz com que quadriplique a velocidade de fluxo na veia femoral. Quer dizer, não dá tempo de parar. A formação do trombo é mais difícil de acontecer. Então, é um simples... uso uma meia elástica. Mas o mais importante é procurar um profissional que oriente. Realmente. O índice dessas tromboses, é muito grande ou é uma coisa relativamente, talvez não assim preocupante para todo mundo ficar muito louco? Não é para ficar louco, porque a incidência não é tão alarmante assim. Né? É que quando desenvolve alguém na família, aí você vai começar a tomar conhecimento de outras pessoas que tiveram. Então, na verdade, isso ocorre muito em pessoas que estão expostas e são negligentes com a sua própria doença. Né? Ocasionalmente pode ocorrer. No caso, hereditário pode ser, para a gente se preocupar, ou talvez Você sabe que existem marcadores para trombose venosa. Certo. Né? Hoje nós podemos pedir
Um exame? Um exame que é o fator 5 de Leiden, que ele é uma mutação do fator 5, né, que é um fator da cascata de coagulação. E ele determina se a pessoa tem ou não predisposição à trombose. Nossa, que E aí maravilha. determinou, já vai procurar. Isso não vai, o médico não vai pedir de rotina as pessoas que estão assistindo, fala assim, eu quero que peça um fator 5 de Leiden, né? Mas se a pessoa tem um histórico e tal, eu particularmente peço o fator 5 de Leiden para a gente ver, e se a pessoa tem uma mutação desse fator, aí a gente tem que ver, olha, se for o caso, porque o grande problema, e a gente não discutiu aqui, é o uso do anticoncepcional nisso. Então, quando o ginecologista encaminha um paciente, esse paciente pode tomar o anticoncepcional? Eu particularmente deixo, a menos que ele apresente qualquer problema ou tenha um fator 5 positivo, aí sim. Aí e também o hormônio, né? Que você falou. Poxa, o hormônio, isso aí, ele é na terceira idade, né? também piora, pela validade. É uma pena, gente, que o tempo mesmo estourou. Mas é pra você voltar mais vezes, gente. Quando vocês quiserem. Um grande beijo pra vocês.